eu queria dizer a vocês que essa talvez seja uma primeira experiência de gravação de vídeo como um recurso para a gente pensar sobre algumas questões que têm aparecido nos planejamentos e nos planos, né? Como agora a gente já tem alguma produção mais adiantada, né? Conversando com os mentores, conversando também com a Sandra, a gente decidiu que seria bacana fazer uma gravação de um vídeo, que é esse aqui, esse é o primeiro, né? Mas que a gente depois vai avaliar com vocês se vocês acharam bacana, né? Se a gente continua nessa toada, né? Porque é muito difícil a gente reunir todo mundo para participar de Hangouts, né? E a gente entende que o Hangout é um lugar em que a gente tem uma conversa com vocês, então é mais para tirar as dúvidas, né? Para fazer uma observação específica, né? Particular, tal, mas que algumas situações vão exigir que eu fale um pouco mais devagar, né? Sobre temas específicos. E a gente observou que um dos temas que talvez fosse interessante a gente abordar nesse primeiro vídeo, né, seria a produção escrita em língua estrangeira a partir da abordagem que a gente tem na base, né. Muitos de vocês ainda não estão lidando com unidades em que se exige a produção escrita, né, mas mesmo assim, ou vocês vão lidar com ela especificamente, né, com a produção escrita em alguma unidade, ou essa reflexão sobre a produção escrita talvez possa ajudá-los no sentido de pensar as aulas que vocês estão planejando, né, os planos que vocês estão fazendo, né. Então, eu queria, antes de falar da produção escrita, eu preciso contextualizar, né, que visão de produção escrita é essa, né, de onde é que eu estou falando, que abordagem de produção escrita é essa, né, para vocês entenderem o campo semântico que eu gosto de falar, né, que é o campo conceitual, de onde é que a gente está falando, né? Então, assim, a gente está falando de uma abordagem discursiva em que o engajamento do aluno no discurso é fundamental, né? Então, o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que o aluno vai aprender usando a língua, sendo do ponto de vista da recepção da língua, né, escutando conversas, áudios, assistindo a vídeos, né, seja do ponto de vista de interlocutor mais explícito, né, quando ele fala com alguém em situações comunicativas várias, né, seja do ponto de vista da leitura, né, que a gente ainda pode dizer também que é uma prática de recepção, mas que não é totalmente de recepção, porque o aluno também interage com o texto, né, a partir dos seus conhecimentos prévios, da visão de mundo que ele tem, da história pessoal que ele tem, né, e da produção escrita, né, em que ele expressa determinados pontos de vista, ou impressões, ou sentimentos, né, enfim, seja lá o gênero do qual a gente esteja falando, né? Então, é importante que a gente considere que se a abordagem ela tem esse lastro, né? Quer dizer, ela está, na verdade, ancorada na ideia de que a gente aprende uma língua fazendo uso dela, né? A gente não vai separar mais as atividades de gramática e mesmo as atividades que estão propostas na base como atividades relativas aos conteúdos interculturais, né, das práticas de uso da língua, né, que são produção oral, escuta, produção escrita e leitura. Então a gente não vai separar. Todas as vezes que tiver alguma atividade de gramática, mesmo que ela seja pontual ali, que tenha uma habilidade bem pontual, a gente vai tentar entender aquela habilidade pontual num contexto um pouquinho mais amplo, ou pelo menos a gente tem que dar exemplos para o professor entender e também levar para o seu aluno, né, que aquela análise linguística, né, ela tem um sentido mais amplo do que aquela atividade em si, porque senão os planos vão ser usados
em si apenas, né? E a gente gostaria que os planos tivessem um valor em si, mas que ele também tivesse um valor para si, quer dizer, eles também tivessem um valor de que o professor percebesse que a concepção de ensino, aprendizagem da língua estrangeira que está ali naquele plano, né? Ela é uma concepção que ele pode levar para outros planos, porque senão a gente acaba trabalhando com receitas, né? E não acaba trabalhando com possibilidades, alternativas, né? Que eu achei muito bonito, vocês devem se lembrar, né? Na virada, quando aquela professora de São José dos Campos falou que ela entendeu a lógica do plano, né? Que ela com o qual ela estava trabalhando, e que a partir daquela lógica ela estabeleceu relação com a matriz curricular que tem no município, né? E conseguiu planejar outras aulas, né? Então é nesse sentido que a gente gostaria que o material que a gente produzisse chegasse ao professor, né? Não como uma receita, né? Mas como uma possibilidade, e que ele entendesse essa possibilidade como outras possibilidades, né? Que ele visse outras possibilidades a partir daquela alternativa que a gente está colocando para ele, né? Então, para isso, a gente precisa, mesmo que então, que as unidades, por exemplo, digam mais respeito a conteúdos interculturais ou conteúdos gramaticais, que a gente deixe indicado para o professor, né? Como é que ele, de fato, poderia fazer um bom uso disso, em que situações, né? Para que o professor possa fazer aulas que antecedem aquela atividade de gramática, ou colocar aquela atividade de gramática ou aquela discussão sobre cultura, né? Num determinado contexto do seu planejamento que faça sentido para o aluno, né? Então não são atividades avulsas, né? Mas são propostas que dizem respeito a um currículo, né? Então é por isso que a gente dizia que a gente não está fazendo um plano de aula simplesmente, ou 300 planos de aula simplesmente. Nós estamos, na verdade, constituindo um currículo, e por isso a dificuldade que a gente tem. Muitas vezes a gente fala, né? Eu me esforcei tanto para fazer esse plano, Celina, por que agora eu vou ter que fazer tal mudança? Porque se não fosse, se vocês não se apegassem ao que vocês fazem, estaria errado, né? Porque vocês não teriam tido amor nenhum para fazer, e nem o suor do trabalho, né? Agora, também essa relação de se apegar e ao mesmo tempo problematizar aquilo que está fazendo é extremamente importante, né? Principalmente nesse começo. Então, assim, queria também tranquilizar todo mundo que está todo mundo experimentando, né? Todo mundo tentando aprender formas para a gente trabalhar melhor, né? Então, esse vídeo tem essa função. Acho que, tendo colocado isso, né, que é um preâmbulo, que talvez sirva a qualquer vídeo que a gente for fazer daqui para frente, quer dizer, não vou precisar fazer mais o preâmbulo, se a pessoa acompanhar os vídeos, ela vai entender, né, depois o que vem pela frente. Assim, acho que é importante a gente pensar que a produção escrita, ela não pode se dar em 50 minutos, né? Uma produção escrita razoável, né? Por quê? Porque primeiro que aqueles 50 minutos não vão ser só para a escrita, efetivamente, porque sempre tem um input, sempre tem um aquecimento, sempre tem atividades que são anteriores àquela produção maior, que no caso a gente está tratando aqui, né? É a produção escrita. Então, acho que a primeira coisa é isso. Então, relacionar planos, né? Estabelecer relações, estabelecer uma sequência de produção escrita é extremamente importante. Celina, mas tem situações em que isso não precisa acontecer. É verdade. Tem situações em que a produção escrita ela é tão específica, ou ela é tão, como eu diria, ela tá tão circunscrita, né, num determinado contexto, e a habilidade é tão objetiva, né, que não vai requerer de mim produzir 2 planos para isso. É verdade,
Tem situações assim. Eu gostaria que vocês avaliassem, então, a partir do que eu vou colocar aqui, em que situações a gente pode escrever desse jeito, ou propor situações de escrita desse jeito, e em que situações a gente não tem como fazer uma produção escrita, levando em consideração a abordagem que a gente tá trabalhando, né? Sem que a gente tenha um pouco mais de tempo, né, para fazer isso. Eu queria que a gente pensasse numa situação, que é a situação que eu gosto mais de dar como exemplo. Então, se alguém já ouviu, por favor, me perdoe, mas eu vou dar porque eu acho que é o exemplo melhor que a gente tem. Mas eu vou dar não só essa, mas eu vou dar pelo menos 3 exemplos aqui, porque eu acho que os exemplos eles esclarecem mais do que ficar falando teoricamente, embora eu vá me remeter à teoria de vez em quando, tá? Então, assim, quando a gente propõe para um aluno, por exemplo, escrever uma notícia, né? A gente tem que pensar nessa abordagem como uma notícia é produzida socialmente. A gente, como professor, a gente pensa assim, como uma notícia é produzida socialmente? Bom, o repórter vai a campo, né, vai para a rua, vai para o lugar onde for, né? E ele presencia um acontecimento, às vezes acontece, e aí, de fato, ele pode escrever sobre aquele acontecimento, tomando nota de algumas coisas. Então, na escola, por exemplo, um aluno pode participar de um torneio de futebol e depois escrever uma notícia sobre o torneio de futebol. É claro que, muito provavelmente, para escrever bem essa notícia, esse aluno vai ter que entrevistar o professor que organizou o torneio ou entrevistar outros alunos que participaram do torneio. Como jornalista, que também participou do acontecimento, sei lá, viu um acidente na rua, ele também vai ter que entrevistar quem, por exemplo, estava envolvido no acidente, quem viu o acidente também acontecer, além dele, né? Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que não dá para imaginar uma notícia, né? O texto notícia, ele não é imaginado, ele vem a partir de acontecimentos. A gente também, hoje na área de humanidades, né, principalmente de história, ciências sociais, a gente tem usado a palavra acontecimento em vez de usar a palavra fato, né? Embora fatos existam, mas essa noção de fato, ela está numa outra teoria que a gente tem evitado de usar para não confrontar, né, com as teorias que a gente está usando aqui, que é a abordagem discursiva. Então, na abordagem discursiva, a gente tem usado a palavra acontecimento, né, para essa questão, por exemplo, né? Então, voltando ao nosso tema, né? O professor propõe ao aluno que ele escreva uma notícia. Não dá para tirar da cabecinha, não dá para tirar da imaginação, porque não é socialmente escrito desse jeito, né? Então, essas duas situações que eu acabei de descrever, né? Se o aluno vai escrever uma notícia sobre o campeonato do qual ele participou, ótimo, ele mesmo tem uma experiência que pode ser usada na produção daquele texto. Mas ele vai também coletar as experiências alheias, né? Para que a notícia tenha um pouco mais de estofo, né? Para que a notícia seja um pouco mais rica, né? Então, é importante que a gente crie essas situações anteriores à produção escrita em si, né? É importantíssimo isso, porque essas situações anteriores, elas vão dar subsídio para que os alunos escrevam, senão eles não têm o que escrever. Então, eu me lembro, há muitos anos atrás, dando uma formação para professores de língua portuguesa de Fundamental 1. Eu me lembro que os professores me traziam os textos dos alunos. E eles me falavam assim, com um pesar muito grande, eles me falavam assim, ai Celina, mas eles só escrevem 2 linhas, mas eles só escrevem 3 linhas e ele não desenvolve mais, né?
Mas o professor não estava trabalhando naquela época, também a gente nem tinha tanto conhecimento sobre essa abordagem dos gêneros, né? Então o professor dava um tema e pedia para o aluno escrever. Então ele nem tinha um gênero na cabeça que pudesse guiar a sua escrita, né? E ele também, às vezes, não sabia nada sobre o tema, ou quase nada sobre o tema. Então ele escrevia 2, 3 linhas e para ele estava ótimo, ele não conseguia avançar em relação àquilo. E também, como não era um aluno especificamente, então era um grupo de alunos, praticamente a classe toda, a gente tinha que problematizar com esse professor, por que será que a classe toda está escrevendo 2, 3 linhas, não é? A gente precisa ver, primeiro, se a gente está oferecendo, então, esses subsídios para que o aluno escreva. Se a gente está escolhendo temas, que são temas que os alunos conheçam, ou que eles possam obter conhecimento sobre eles, a partir de situações que também sejam criadas na escola, né? Então, eu vou dar um outro exemplo que eu também sempre dou, mas que eu também acho muito bom. Se vocês me pedirem para escrever, que eu escreva, um verbete de dicionário ou de enciclopédia sobre o ciclo de vida da minhoca, eu vou dizer para vocês, eu não posso escrever. Eu não sei nada sobre o ciclo de vida da minhoca. Não sei mesmo, gente. Então, assim, eu sou uma pessoa que, em português, em inglês, em francês, em espanhol, que são línguas que, em geral, eu posso me comunicar, né? Eu não vou conseguir escrever nada sobre o ciclo de vida da minhoca. Mas não é uma questão, então, da língua, vocês entendem? É uma questão de que o tema que foi me dado, né, é um tema que eu desconheço. Então, eu sou uma pessoa que fala bem português, escreve bem português, conhece o gênero verbete de dicionário ou verbete enciclopédico, e talvez o enciclopédico fosse melhor, mais adequado para essa situação, né? Eu conheço esses textos, são textos expositivos, né? Eu vou ter que dizer como é o ciclo de vida da minhoca, né? Vou ter que explicar, né, como é esse ciclo de vida, não tenho a menor ideia de como ele seja. Até hoje ainda não tive tempo de ir atrás do ciclo de vida da minhoca. Acho que é porque eu quero continuar dando esse exemplo. Mas enfim, não dá, né? Eu não vou conseguir escrever. Por quê? Não me foi criada nenhuma situação anterior para que eu pudesse obter esse conhecimento se eu não tenho. Então, se o professor me pede para escrever sobre o ciclo de vida da minhoca, mas ele me diz assim, bom, como é que você pode... Eu digo para ele, eu não sei nada sobre o ciclo de vida da minhoca, vou escrever nada. Não sei, vou ficar lá paralisada diante do computador ou do papel, né? Aí ele me diz o seguinte, bom, mas qual quando você não sabe alguma coisa, o que você faz? Eu pergunto para alguém, eu pesquiso, né? Então, será que uma entrevista com um especialista, um biólogo, né? Não poderia ajudar você a ter elementos para escrever sobre o ciclo de vida da minhoca, né? Então eu vou lá, converso com um especialista, marco uma entrevista, faço um roteiro de entrevista que me ajude a saber sobre o ciclo de vida da minhoca. Vou lá, converso com o moço, com a moça, seja lá moço, moça, né? Posso até ler um pouco sobre a obra dessas pessoas ou sobre o que elas estão pesquisando, né? Porque são especialistas sobre o assunto, né? Para não chegar lá também sem saber nada, né? Para fazer essa entrevista, que pode ser inclusive uma entrevista virtual, não precisa ser pessoal, né? Pessoalmente, assim, fisicamente, né? Presente. Entrevisto a pessoa vai me dizer muita coisa sobre o ciclo de vida da minhoca. Eu já venho com a minha entrevista lá, né, cheia de conhecimentos novos, né? Tô aprendendo sobre o ciclo de vida da minhoca e agora tenho alguns elementos para escrever. Posso também, a partir daí, ler um texto que esse especialista me indicou sobre o ciclo de vida da minhoca e ter um pouco mais de subsídio para minha escrita. Então, entendam,
O verbete enciclopédico, ele pode ter 6 linhas, 10 linhas, 2 parágrafos, ou pode ser um verbete enorme. Mas para as crianças com as quais a gente está trabalhando, com essa faixa etária, e principalmente em inglês, o verbete pode ser um verbete de 1 parágrafo, 6 linhas, 5 linhas, né? É sobre o ciclo de vida da minhoca. Eu não estou indicando o ciclo de vida da minhoca não, tá, gente? É só porque eu não sei, acho que eu fiquei muito entusiasmada com essa nossa interação com a Lilian e com a equipe dela, né? Acho que foi muito bacana essa interação, então me veio assim também uma inspiração das ciências naturais, né? Mas enfim, a gente pode então entrevistar ali um dos professores da Lilian, né? Pra gente saber melhor sobre o ciclo de vida da minhoca ou sobre qualquer outro fenômeno, né? No caso de ciências naturais, a gente usa mais essa palavra fenômeno, né? E no caso de ciências humanas, a gente usa mais acontecimento, né? Então, eu posso falar também, por exemplo, com algum historiador, né? Sobre o processo de colonização do mundo, né? Por alguns países da Europa, num determinado momento da história, né? Um professor pode nos ajudar a entender, por exemplo, o que é a Grã-Bretanha. Ele pode nos ajudar a entender, por exemplo, como é que a Inglaterra se tornou uma grande potência, se lançou ao mar e teve várias conquistas, né, de terras, né, que depois viraram povos colonizados, né, pelos ingleses, né? E até saber depois dos seus processos de libertação, né? E pelos processos de descolonização também, né? Enfim, seja lá como a gente for chamar, e talvez um professor de história pudesse nos ajudar a nomear melhor, né? Mas eu não sei se me fiz clara, que não dá muitas vezes para o aluno escrever ou uma notícia ou um texto expositivo como esse, o verbete de enciclopédico, né, sem que ele tenha acesso a outros textos, né, que podem ser orais, que podem ser escritos, né, ele precisa ter acesso a outros textos. É assim que a gente faz na vida, gente. A gente não escreve de outra forma. A gente escreve se baseando nas fontes que a gente manuseia, né? E que muitas vezes são pessoas especialistas no assunto que a gente está pesquisando e escrevendo sobre, né? Que nos indicam, né? Eles nos indicam textos e a gente vai, a partir desses textos, compondo um repertório temático para a gente poder escrever. Então, há textos que não são textos com base na imaginação, né? Que são os textos que não são textos literários. E aí a gente precisa criar uma situação social, a gente precisa recriar na sala de aula uma situação social de produção desses textos, né? Então eu vou voltar para a notícia que eu acabei deixando e indo para o ciclo de vida da minhoca, que volto a dizer, né? Do jeito que eu descrevi a produção de um verbete enciclopédico ou de dicionário, também não tem problema, também há possibilidades da gente ter isso em um dicionário especializado, obviamente, né? Mas é um verbete, texto expositivo, eu descrevi como é que a gente faria isso. Vamos voltar à notícia. Então, o que a gente vai fazer, por exemplo, o que o jornalista faz socialmente, né? Quando ele precisa escrever sobre um determinado acontecimento, sobre esse prédio que desabou, sobre, né, o que aconteceu agora aqui em São Paulo, né? O que o jornalista precisa fazer? Bom, o jornalista, ele pode acessar as agências de notícias. Agências de notícias, elas agrupam, né, uma série de notícias e elas são acessadas por pessoas, né, e elas agrupam uma série de notícias que os veículos de comunicação acessam, quer dizer, os jornalistas acessam agências de notícia, né, e usam daquele conhecimento que as agências de notícia estão veiculando para produzir os textos para o veículo em que eles trabalham,
né? Esse é um lugar em que o jornalista pode obter conhecimento, então, sobre os acontecimentos e acontecimentos que o veículo dele está priorizando veicular, né? Uma outra estratégia é entrevistar pessoas envolvidas nesses acontecimentos, né? Então vai lá, entrevista um morador, um ex-morador, entrevista o bombeiro, entrevista a defesa civil, né? Entrevista autoridades do ponto de vista de políticas públicas, né? Prefeito, governador, entrevista, enfim, secretário da administração pública, enfim, entrevista quem, na verdade, tiver relacionado a esse acontecimento, né? Os pontos de vista que o jornalista vai trazer para compor o seu texto, para compor a notícia ou a reportagem, né? A gente já fala de reportagem já, mas os pontos de vista que ele vai trazer e como ele vai trazer esses pontos de vista revelam, né? Revelam o caráter ideológico que a notícia vai ter, né? Então, se eu dou uma notícia só do ponto de vista daquilo que a gente chama originalmente, né, assim, socialmente, de autoridades, né, eu vou estar valorizando o ponto de vista da autoridade, né? Se eu, além do ponto de vista da autoridade, também incluo, né, como sujeitos da minha notícia, né, da notícia que eu vou veicular, o ponto de vista dos sujeitos que moravam naquele lugar, né, próximo daquele lugar, né, ao lado daquele lugar, eu também vou mostrar para o público um outro olhar sobre o mesmo acontecimento, né? Então, é muito importante que a gente também ensine o aluno a valorizar diferentes olhares sobre o mesmo acontecimento, né? Ou sobre o mesmo fenômeno, se a gente está falando de algum conteúdo das ciências da natureza, né? Mas, sobretudo, né, que o aluno possa perceber que existem interpretações para os acontecimentos, né? E que, dependendo de quem eu trago, né, no texto que eu estou escrevendo, né, que fala é essa que eu trago, como eu introduzo essa fala, né, dessa pessoa, desses vários sujeitos que eu entrevistei, né, eu dou um caráter X ou Y para a notícia que eu estou escrevendo, né? Mas vocês percebem que se eu não criar essa situação comunicativa de fato, se eu não criar, né, uma situação em que os alunos observem isso, façam isso, né, eu não vou estar de fato mostrando para eles que isto é uma característica dos acontecimentos sociais, quer dizer, há vários pontos de vista sobre o mesmo acontecimento, né? A gente pode dizer, aconteceu, sei lá, um acidente no dia X, hora X, na rua tal, isso talvez seja mais um fato, né? Então, 2 carros bateram na rua tal, esquina com a rua tal, no dia tal, a tal hora, né? Porque isso comporia o lead da notícia, né? Isso são fatos. Mas dependendo de como eu tratar isto, né? Tratamento que eu der, quem eu for entrevistar, que agência de notícias eu vou acessar para obter as informações que eu quero, né? Que especialista eu vou trazer para me dizer alguma coisa sobre esse acontecimento, por exemplo, né? Se eu, por exemplo, entrevistar um arquiteto, professor de arquitetura e urbanismo na Universidade de São Paulo, que estuda a questão da moradia popular em São Paulo, por exemplo, né?
dependendo de quem eu trouxer para compor o meu conhecimento, o meu repertório e aí a minha notícia, né, meu texto notícia, né, essa notícia vai ter um caráter X ou Y, ideológico X ou Y, né? Ou ela pode ser uma notícia mais equilibrada, né, na medida em que eu ponho diversos pontos de vista e sei dar, né, para esses diversos pontos de vista um tratamento adequado, né? Então eu acho que é muito importante que a gente crie essas situações. Vocês percebem então que a escrita, antes da escrita, é preciso criar a situação que leva o aluno a ter repertório, né? Porque senão ele não vai poder escrever, né? A escrita não pode vir da imaginação dele, não é um texto de imaginação, é um texto que é socialmente produzido dessa forma que eu acabei de descrever. Claro que eu descrevo de uma forma muito simples e sintética. Os jornalistas mesmo que nos veem devem dizer: ah, Celina, você esqueceu de dizer que tem um editor que nos pauta, né? Você esqueceu de dizer que o veículo também diz de onde é que a gente está falando, né? Também revela seu caráter, né? Ideológico ou não, né? Ou não ficou bom. Revela o seu caráter ideológico, seja ele qual for, né? Porque não tem neutralidade, não existe, né? Não dá, nós somos pessoas, somos humanos, e os veículos também, eles têm as características daqueles que têm a possibilidade de tomar decisões sobre esses veículos, né? Sobre aquilo que vai ser divulgado, né? Então, o que eu acho que é importante é a gente criar situações que levem o aluno a pensar sobre o uso da língua e da linguagem. Porque daí ele vai dar valor, por exemplo, a algumas expressões gramaticais, né? Digamos, melhor dizendo, conteúdos gramaticais, né? Que ele até então nem valorizava muito, né? Se ele usa, por exemplo, o verbo afirmou, né, ele dá uma força para aquela fala, né, que ele introduziu, para aquela citação daquilo que ele obteve numa entrevista de alguém, que é muito grande. Se ele não usa essa palavra afirmou, mas se ele disse, ele usa o verbo dizer, tal pessoa disse, né, complementou, né? Não tem tanta ênfase, não sei se me entendem, né? Não estou dando tanta ênfase à fala daquela pessoa. Então, aí o léxico, o trabalho lexical, ele é importante, né? Que verbo eu uso, né? Que verbo, do que a gente chama de verbos do dizer, né? Que verbo eu uso para dizer o que o outro disse, né? Para citar aquilo que uma outra pessoa disse. Então, eu não sei se ficou claro, mas existe uma relação muito grande, né, entre aquilo que eu faço antes da minha produção escrita, quer dizer, o que eu ofereço para o meu aluno antes da produção escrita dele, porque eu vislumbro que ele vai ter dificuldades de produzir se eu não reconstituir uma situação como um jornalista escreve um texto jornalístico, como um pesquisador escreve um verbete enciclopédico, né? Se eu não faço isso, né? Se eu não reconstituo isso, ele não vai ter repertório para poder escrever. E uma outra coisa bom, eu tenho então reconstituir isso, fiz isso, eu ofereci isso para o aluno. Agora ele vai manusear essas fontes, as várias que eu ofereci para ele, seja um texto de uma agência, seja a entrevista com os especialistas, seja a entrevista com o morador, enfim, seja lá o que for. Ele vai ter uma série de fontes, né? E aí essas fontes, o manuseio dessas fontes, como é que ele vai citá-las, como é que ele vai fazer uso disso, tem uma importância muito grande, né, para ele pensar o caráter ideológico do seu texto, né, e estabelecer de fato uma interlocução com o seu leitor, né, o leitor daquele
veículo, né? Daquela mídia, daquele veículo em si, né? Então, eu acho que é importante que a gente pense, né, que essas situações que antecedem são elas que nos dão referência, antecedem a escrita, melhor dizendo, são elas que nos dão referência para que o aluno possa ter uma boa produção escrita, em todos os sentidos, inclusive para que a gente possa ter critérios de análise da produção escrita do nosso aluno, porque os nossos critérios vão estar pautados naquilo que a gente ofereceu para ele. Se a gente não oferecer, eu não posso dizer que um texto do aluno está, por exemplo, uma notícia está coerente. Coerente em relação a quê? Né? A imaginação dele, né? Não, precisa estar coerente em relação às fontes que ele acessou, a forma como ele manuseou essas fontes, como ele citou essas fontes. Isso sim vai dar coerência ao texto, né? E se ele, obviamente, respeitou as características daquele texto para aquela situação comunicativa que ele tem, né? Então, uma notícia sem quem, quando, onde, né? Que acontecimento, né? Não tem sentido, né? Eu preciso ter esses elementos do lead presentes na minha notícia, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante para a gente, né? Então, tanto as características do gênero, né, mas também para além das características do gênero. É isso que eu gostaria muito que a gente tivesse em conta. É preciso que a gente pense como aquele texto é produzido socialmente, porque senão o aluno não consegue produzir. Se ele só souber as características do gênero, também não é suficiente. É como eu disse, eu sei muito bem as características de um texto expositivo de verbete de dicionário, por exemplo. Eu sei muito bem as características desse texto, mas o que me adianta se eu não tenho repertório para escrever? Eu sei muito bem falar a língua portuguesa, mas o que me adianta se eu não tenho repertório para escrever, né? Então, é importante que a escrita seja pensada desta forma. Agora, a escrita literária, aí ela tem uma outra, tem um outro processo de produção, né? A escrita literária, ela é a expressão, né, daquilo que vivemos. Eu ia dizer naquele dia que a Laura nos presenteou com aquela aula sobre poesia, né? Eu ia dizer, mas depois achei que não cabia, mas eu posso dizer aqui para vocês, né? Que eu, num determinado momento da minha vida, encontrei uma explicação que me pareceu muito boa para a gente pensar principalmente os contos, né? Que são os textos com os quais mais a gente trabalha em inglês, porque eles têm, em geral, né, um tamanho que cabe em aulas, sabe? Além, obviamente, da leitura de romances, que também pode acontecer, da qual eu já falo já. Mas vamos pensar nos contos, né? Os contos e toda a literatura, incluindo a poesia, né? Vamos abrir essa gama, né, de textos. Ela considera o quê? Ela considera as experiências de vida, as impressões dessas experiências, como essas experiências, elas nos emocionaram, né? Nos marcaram, né? Então, aí é a imaginação, mas a partir de algo que me tocou, né? Eu imagino, mas a partir de algo que me tocou, né? Eu me lembrei agora, né, de alguns escritores russos que, para escrever no início do século XIX, final do século XVIII e início do século XIX, né? Tô certa? Tô certa, sim. Final do início do século XIX, isso mesmo, final do século XVIII, eles saíam visitando lugares pequenos, vilarejos, né? Para vivenciar mesmo como era a vida campesina, né? No interior da Rússia, né? Para poder retratar nos seus contos, né?
Então, vejam, era como aquilo tocava aquela pessoa que aparecia. Não era só o recontar aquilo que ele tinha visto exatamente. Não é isso, né? O texto literário até posso recontar algo que aconteceu, mas eu vou recontar como aquilo me marcou, como aquilo me pegou, né? E por isso vem todas as figuras de linguagem, né? Por isso a gente entra numa possibilidade, né, de que ao usar imagens, também o meu interlocutor, que é o leitor do meu texto, ele também pode atribuir diversos sentidos, né, ao texto que eu estou escrevendo, né? Então, o texto literário, o texto poético é um texto sempre aberto a interpretações. Enquanto a notícia, por exemplo, tenta ser o mais fechada possível, que eu quero dizer assim, ela tenta ser o mais objetiva possível, né? O texto literário, ele tenta ser aberto o suficiente para que cada leitor possa atribuir sentido àquela linguagem que foi utilizada pelo autor. Claro que os sentidos, eles também têm um parâmetro, né? O parâmetro é o texto, né? É o texto ali, é ele que vai dizer que sentidos cabem naquele texto, né? Para uma determinada palavra ou expressão, né? Então, não é qualquer sentido que está valendo, tem que ter coerência com aquilo com o todo, com o texto, né? Mas voltando então à questão que eu disse que tinha aprendido há algum tempo, né? Sobre os textos literários e principalmente sobre os contos, né? É que eles revelam os conflitos, os dilemas humanos, né? E os dilemas humanos, eles têm, em geral, 3 fontes, né? Ou homem, tô dizendo homem genérico, tá? Homem no sentido, não é homem, só homem, né? E não mulher. É homem no sentido genérico, né? O homem, ele entra em conflito, né? Com o mundo. Então, esse é um tipo de conflito que aparece nos textos literários e vamos dizer, na poesia, né? Sabendo que a poesia, então, está entrando, quando eu falo em textos literários, a poesia está entrando nisso também, né? Ou ele entra em conflito, ele está em conflito com outro homem, né? Ou ele está em conflito com ele mesmo, né? E eu acho isso de uma beleza, porque é uma síntese tão linda, né, do que pode ser um texto literário, um texto poético, né? Ele pode revelar esses dilemas, essas inquietações, esses conflitos que o homem tem com o mundo, com um outro homem ou com alguns outros homens e com ele mesmo, né? Então, esses textos, eles não vão poder ser produzidos do mesmo jeito. E não dá para produzir um texto desses, gente, sem sensibilizar os alunos, sabe? Não dá pra gente escreva um conto, né? Escreva um poema, não dá, né? Porque é preciso criar situações anteriores a essa escrita em que ele entre em contato com outros textos, porque também os poetas, também os autores de contos e romances leem muito, né? Também para escrever. Né? Eles entram muito em contato com outros textos também para poder imaginar, para ter repertório. O repertório deles é a vida e os outros textos literários e poéticos escritos ao longo do tempo, né? De outras gerações e da sua própria geração. Então é preciso que a gente coloque o aluno em contato com esses textos, é preciso que a gente o sensibilize para um tema, por exemplo, né? O tema do medo, por exemplo, que uma professora amiga trabalha muito e acho que ela faz isso muito bem, com uma sensibilidade muito grande para essa faixa etária, inclusive, né? Que medos você tem? Fale dos seus medos, né? Então, ela cria uma situação em sala de aula que é uma situação em que o aluno ele vivencia ou revive, né, alguns de seus medos, narrando os seus medos, né, e ouvindo os medos dos outros, para que ele possa ter imaginação, repertório para escrever, por exemplo, um conto em que o tema medo faça parte do conto dele, ou seja, o tema principal, ou seja, um dos temas, né?
Mas de que medo a gente está falando? Eu estou falando, por exemplo, do medo de não ter emprego amanhã, que daí seria então uma relação de conflito do homem com o mundo, porque a gente vive numa sociedade como essa, que é muito instável, que a gente não tem grandes certezas, né? Eu estou falando de que medo? Do medo de perder uma amizade, por exemplo, de dizer o que eu penso para um amigo, porque se eu disser aquilo que eu penso, talvez ele deixe de ser meu amigo. É desse medo que eu estou falando, né? Ou eu estou falando, por exemplo, do medo de fracassar, né? De eu mesma fracassar, de não levar, né, até o fim determinadas situações, né? De cometer erros e não dar conta de lidar com eles, né? Pode ser esse medo, né? Enfim, então, o que eu quero dizer é que a produção escrita, não sei se ficou claro, mas eu tô terminando já, porque eu gostaria que esses vídeos não passassem de 60 minutos, né? E a gente já tem 46 minutos de vídeo, né? Mas o que eu não sei se deixei claro, né? Mas eu tô tentando ajudar vocês no sentido de que como é que eu de fato crio uma situação, né, de produção escrita, uma proposta de produção escrita, que seja uma proposta possível, que o aluno de fato escreva, né, e que eu compartilhe com os professores que vão ler nossos textos, né, determinadas estratégias mesmo, estratégias didáticas que são criadas por nós para repertoriar nossos alunos, tanto do ponto de vista linguístico como do ponto de vista temático. Eu falei do ponto de vista temático até então, mas eu queria aproveitar os últimos minutos para falar do ponto de vista linguístico. É quando a gente lê outros textos escritos, né, que a gente ou mesmo quando a gente ouve, né, textos orais, que a gente aprende algumas palavras, que a gente entende o sentido de algumas expressões, né, e que a gente imita. A gente, ao escrever, imita outros textos, imita textos que a gente leu, né? A gente escolhe algumas expressões de outros autores que vão compor o nosso próprio estilo, que pode depois ser muito particular. A gente quer muito que os alunos tenham estilos muito particulares, né, de escrever, né? Mas todo mundo começa imitando textos que já foram escritos, né? Ninguém, gente, vai escrever uma tese, uma dissertação, sem se apoiar em textos que já leu, né? Todo texto de autoria, ele tem outros autores por trás, né? E essa é a beleza, né? Já dizia Walter Benjamin, filósofo, o que vocês quiserem dizer, sociólogo, historiador, como vocês quiserem classificar o Benjamin, crítico literário, é que o homem era tão bom que não dá nem pra gente descrever tudo o que ele era, né? Mas o que eu acho que é importante pensar, né? Que Walter Benjamin dizia o seguinte: meu grande desejo é escrever um texto em que eu cite desde o começo até o fim, né? Ele tinha muita vontade, não é por acaso que a gente coloca a teoria do Bakhtin muito associada também em muitos textos, né, teóricos sobre análise discursiva e tudo mais, né, que a gente coloca o Bakhtin em diálogo com os textos do Walter Benjamin, né? Porque qual é o desejo do Benjamin, né? É que aquilo que o outro disse seja bem usado por mim, que eu me aproprie daquilo que o outro disse, de tal forma que eu possa compor um texto autoral, né, mas com as citações. Mas as citações, elas não podem ser colocadas elas não podem ser articuladas por acaso. Elas têm que ter uma articulação tão bonita, tão coerente, né, que faça sentido para quem lê. E isso, né, isso que o Walter Benjamin estava se propondo,
e obviamente é um desejo que ele não alcançou, porque é um desejo que raramente alguém pode alcançar, não é? Porque é um trabalho insano, muito maluco, mas se a gente pensar em alguns documentários, né, é justamente isso que a gente tem, né? Em alguns documentários muito poéticos, né, o que a gente tem é a articulação, né, de vários outros documentários, né, ou de vários outros documentos, né? Então, voltando no Walter Benjamin, né, para deixar mais clara a ideia da citação, é muito difícil a gente escrever um texto como esse, e na verdade era mais uma imagem que ele estava criando do que efetivamente dizendo, vou escrever um texto assim, né? O que ele está dizendo para a gente é valorize muito o que o outro já escreveu para você escrever, porque aquilo que você escreve tem originalidade em como você manuseia aquilo que você já leu sobre aquilo que você está escrevendo. A originalidade, né, a autoria, né, está na composição que você vai fazer das fontes que você manuseou, né? E não é a tua imaginação que é assim tão fantástica que vai criar uma teoria nova ou um conto que não dialogue, não tenha intertextualidade com nenhum outro conto, né, já lido, né? Não. A sua originalidade em dar sentidos, né, outros para aquilo que já foi escrito, novos sentidos, né? Sentidos que digam respeito à tua história, ao momento cultural, social que você vive, né? Isso é ressignificar aquilo que gerações passadas ou pessoas da nossa própria geração produzem, né? Então aí reside a beleza da escrita, né? Eu espero ter ajudado, assim, tô gravando esse vídeo assim com muito prazer de falar sobre isso. Eu tenho muito prazer de falar sobre a escrita, também posso gravar sobre a leitura. Queria muito saber de vocês, o que vocês acharam disso, então, desse vídeo. Quem tiver a oportunidade de assistir, por favor, diga para o seu mentor que assistiu, que gostou ou não gostou, que ficou com dúvida em tal aspecto e gostaria que fosse desenvolvido. Ou, Celina, por favor, fale pra gente sobre outra prática de linguagem, além da prática da escrita, né? Enfim, eu estou à disposição, porque a minha função é ajudar a gente, né, a pensar sobre esse desafio que a gente tem, né, que fazer com que professores do Brasil inteiro entendam o conteúdo da base a partir de planos de aula, né? Essa é o nosso desafio, né? E isso não é fácil, eu sei que não é, porque é preciso ter esse repertório também para poder olhar para a habilidade, atribuir sentido à habilidade e falar qual é a situação que eu vou criar aqui, né? Para que essa habilidade de fato se torne um objetivo de aprendizagem, né? E que os alunos tenham condições de atingir esses objetivos. E que também o professor tenha condições de olhar para aquele plano não como uma receita, mas de olhar para aquele plano como uma possibilidade de enriquecimento do seu planejamento. Gente, muito obrigada. Um grande beijo a todos.